Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. O Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Sobre o julgar o próximo. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem, e aqueles, voltando-se, os despedacem. Sobre a oração: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abri-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. A porta estreita e a porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Cuidados com os falsos ensinadores. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios,
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A casa na rocha e a casa na areia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo o Senhor Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Capítulo 8. A cura de um leproso. E, descendo o Senhor Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor Jesus, se queres, podes tornar-me limpo. E o Senhor Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então o Senhor Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A cura do criado do centurião. E, entrando o Senhor Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor Jesus, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E o Senhor Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor Jesus, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se o Senhor Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse o Senhor Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A cura da sogra de Pedro. E o Senhor Jesus, entrando em casa de Pedro,
viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Então levantou-se e serviu-os poder sobre os demônios. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. As dificuldades do discipulado. E o Senhor Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse o Senhor Jesus: As raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor Jesus, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. O Senhor Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. O Senhor Jesus acalma a tempestade. E, entrando o Senhor Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. O Senhor Jesus, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor Jesus, salva-nos, que perecemos. E o Senhor Jesus disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se o Senhor Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura dos dois endemoniados. E, tendo chegado ao outro lado, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E o Senhor Jesus lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas aquelas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro do Senhor Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. A cura de um paralítico. Capítulo 9.
E, entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E o Senhor Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas o Senhor Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E, levantando-se, foi para sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. E o Senhor Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E Mateus, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando o Senhor Jesus em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com o Senhor Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? O Senhor Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus é interrogado sobre o jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, o Batista, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes o Senhor Jesus: podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, romper-se-iam os odres, entornar-se-ia o vinho, e os odres estragar-se-iam. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O poder sobre a doença e a morte. Dizendo-lhes o Senhor Jesus estas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E o Senhor Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher
que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás do Senhor Jesus, tocou a orla da roupa do Senhor Jesus, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a roupa do Senhor Jesus, ficarei sã. E o Senhor Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E o Senhor Jesus, chegando à casa daquele principal e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se do Senhor Jesus. E logo que o povo foi posto fora, entrou o Senhor Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. A cura de 2 cegos. E, partindo o Senhor Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e o Senhor Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe os cegos: sim, Senhor Jesus. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus advertiu-os, dizendo, e o Senhor Jesus advertiu-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. A cura de um mudo. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. A seara e os ceifeiros. E percorria o Senhor Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor Jeová, dono da seara, que mande ceifeiros para a seara. A missão dos 12 apóstolos, capítulo 10. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão,
cananita, e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. O Senhor Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber que nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos das nações. Mas, quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo de vosso Pai é que fala em vós, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo maior do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto,
não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai, que está no céu. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Capítulo 11. A mensagem de João Batista ao Senhor Jesus. E aconteceu que, acabando o Senhor Jesus de dar seus preceitos aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João o Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E o Senhor Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o Batista as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. O Senhor Jesus testemunha de João o Batista. E partindo eles, começou o Senhor Jesus a dizer às turbas a respeito de João o Batista: Que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Ou que foste ver
o homem ricamente vestido, os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Ou então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não choraste. Pois veio João o Batista, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio, porém, o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ai das cidades impenitentes, diz o título. Então começou o Senhor Jesus a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O jugo do Senhor Jesus, diz o título. Naquele tempo, respondendo o Senhor Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos meninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repetindo aqui o convite do Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, filho de Maria segundo a carne, e filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém. Senhor Jesus, paz seja nesta casa.